Vamos falar do Flamengo aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan, porque tem um jogo importante se aproximando, Fla-Flu pela Copa do Brasil e o atacante Pedro, que está deixando o torcedor do Flamengo preocupado, passou por exames, teve constatada uma pequena lesão na coxa direita, a lesão foi considerada leve e há uma remota chance de enfrentar o Fluminense já na próxima terça-feira pela Copa do Brasil. O que uma ausência do Pedro, Mauro César, pode significar para o Flamengo em uma partida tão importante como essa? Mais gols perdidos. Especialidade do Flamengo é perder gols. Ele é o artilheiro, é o cara que faz os gols. Sem ele, os caras vão perder mais gols do que já perdem normalmente. É isso que vai acontecer. O Gabigol volta agora, né, Mauro? Volta contra o Bahia sábado agora. Para aqueles que não querem os dois juntos, é uma maravilha, né? Machuca um, machuca o outro, machuca o outro. Não é? Um está suspenso, é isso. Esperar isso, perder mais gols. E quais as diferenças, né? A gente está falando aqui do sistema tático do Flamengo, que o São Paulo ele pode apresentar contra o Fluminense. Como disse o Flávio, talvez vai entrar em campo com um centroavante só, né? Na verdade o Gabriel não é centroavante, né? Pode ser. Vamos ver se ele vai usar o Bruno Henrique também. Ele está tentando acelerar a volta do Bruno Henrique. Não a volta, ele já voltou, né? Mas está tentando fazer com que ele entre em forma o mais rapidamente possível. Jogou quase o jogo inteiro contra o Botafogo, porque entrou logo no começo do jogo no lugar do Pedro. Ele poderia ter feito outra escolha, mas já colocou o Bruno Henrique e foi até o fim. Então jogou aí uns 80 e poucos minutos, né? Mais ou menos isso, 80 minutos e pouco mais. Aí tem que ver como é que vai ser amanhã, o que ele está pensando para esse jogo. Amanhã ele deve mexer um pouco do time contra o Bahia e na terça-feira também. Eu acho o seguinte, ele vai montar um time, como sei, deve estar na cabeça dele, claro, específico para jogar contra o Fluminense. Eu acho que ele vai buscar um time mais forte, um time que marque mais, um time mais rápido, parecido com o que fez o Vitor Pereira lá durante o Carioca. Não no 4-1, que foi aquela vergonha, mas nos outros jogos. Um que perdeu, um que ganhou. E que o time do Flamengo conseguiu competir bem com o Fluminense, dificultar a saída de bola do Fluminense. Eu imagino que ele vai fazer alguma coisa mais ou menos assim, para esse jogo de terça-feira. Acho que as escolhas vão passar muito por questão de intensidade de jogo, força. Deu muita moral pro Vitor Hugo, né, na coletiva, né? Esse vai ser titular agora, né? Esse garoto ele joga em várias funções e já jogou de falso centroavante, jogava com atacante de lado. E eu acho que ali ele pode realmente se firmar como um jogador de meio campo, outra função que ele já executou várias vezes. Ele combinou bem ali com o Pulgar, né, que são dois volantes que têm bom passe, caras que sabem tratar bem a bola. O Pulgar tem boa inversão de jogo, viradas. Então acho que ali a tendência, o Thiago Maia não vem bem, se machucou. Acho que a tendência é que os dois se firmem ali. Gerson volta, Mauro, nesse jogo, não? Quem? O Gerson. Acho que contra o Fluminense talvez sim, amanhã acho que não. Amanhã... Pelo menos no banco, entrar para... Pode ser que fique no banco e tal, mas acho que jogar mesmo contra o Fluminense ele deve jogar. Deve jogar, já o Pedro é difícil. Será que contra o Fluminense não volta o X9, pô? Tô com saudade dele. O X9 deu sinal essa semana, porque a escalação saiu umas 2, 3 horas antes, já tinha a escalação na rede social e estava certa. Ele já está começando então a voltar. O X9 já está... Tava fora de forma o X9. Apresentando e tal. Eu, Vanderlei, que ele tá fazendo treino fora também, o X9 para voltar a forma. Só no aquecimento, se é para voltar, tem que ser voltar em clássico. Sim. Não pode voltar bem, pô, pelo amor de Deus. Em Nogueirópolis, tem que ser em clássico, para voltar em grande estilo. Sim, o X9 ele é um personagem, né, assim, muito atuante. Mas eu acho que o São Paulo vai colocar, a gente já falou isso, né, até em programas anteriores, aquilo que ele tiver de melhor. Ele sabe a importância do Fla-Flu, né, sem dúvida. O que tiver de melhor, os caras em condições e tal, ele vai colocar em campo. Ele pega o Fluminense. Normalmente, se a gente voltar um pouquinho no tempo, precisa voltar muito, né? Mas um pouquinho no tempo, o Fla-Flu sempre foi importante e você sempre considerava, a gente considerava que, olha, o adversário a ser batido é o Flamengo. Não é fácil enfrentar o Fluminense, mas o Flamengo entra sempre ajeitado, né? Esse era o cenário. É o teu grande adversário, mas você sempre é aquele que chega um pouco mais fortalecido. Às vezes mais, às vezes um pouco menos, mas sempre fortalecido. Agora o cenário é diferente, hoje. Então ele sabe dessa importância, né? E se ele der uma cacetada, se o Flamengo der uma cacetada no Fluminense, é aquela vitória, cacetada todo vencer. Se vencer, já é aquela vitória que chegamos, estou aqui. Alguma coisa assim. Técnico novo contra o time que está montado como o Fluminense. Isso. Flávio, eu lembro de um Fla-Flu, acho que já aconteceu isso aqui, né?
Aí eu tô no Fluminense, né? Venho emprestado do Pedro. Vocês estão a contar essa. Aí eu venho emprestado do PSV pro Fluminense e tal. Renato, rei do Rio, Romário, rei do Rio. O Joel falava, eles dois são rei, eu sou Deus. E eu com 19 anos, né? Aí, pá, a torcida do Flamengo começava a cantar o nome, coreografia, né? Não tem nada igual no Brasil, igual a coreografia que a torcida do Flamengo vai e começava. Ô Lele, ô Lala, Romário vem aí e o bicho vai pegar. Aí cantava, Ronaldão é mal, pega um, pega geral. Oi, Júnior Baiano é mal, pega um, pega geral. E aí veio a torcida do Fluminense com os cânticos, né? E o ataque do Fluminense é Valdeir de Freche e Renato Gaúcho. O Valdeir falava assim, ó, ele me chamava de Paião da longa que eles pegam mesmo. Júnior Baiano e Ronaldão, dois perversos. E o Jair Pereira era treinador do Fluminense. Aí o Jair falava assim na preleção, quem vai marcar o Júnior Baiano? Aí o Ricardo Rocha tinha um Pessia Olivares, o gringo, né? Que veio da seleção peruana, bota o gringo pra marcar ele. E quem vai marcar o Ronaldão? O gringo também. O gringo vai marcar meus dois zagueiros estão com medo de marcar. Isso na preleção, né? Meus dois zagueiros estão com medo. E o gringo sem entender nada do que estava acontecendo. O gringo chegou ali no Bosque da Barra, a gente dava volta. Era assim, 5 voltas, o Cláudio Café, era o preparador físico, café. 5 voltas para acabar. A gente estava na quinta, o gringo já tinha com 2, já tinha terminado. Aí tinha uma Ilha dos Pescadores lá, O gringo descobriu a Ilha dos Pescadores, o gringo era o último depois de um mês. Chegou voando, depois começou. O Jair falava assim: o que é que vocês estão fazendo com o gringo? Eu digo, ele descobriu uma salsa aí, professor. E eu tinha uma cocinha branca, eu morava no Leme, né? Ia treinar lá no Bosque da Barra. A Barra ainda não tinha, né? Era a Barra que era hoje, né? Aí vamos pro jogo. Pô, o jogo do Renato faz 2. Romário faz 2 e o Romário abre uma boate lá na Barra. Belas Artes, que dá aqueles problemas lá com Zagada. Aí o Renato falou assim pra mim, ó, jogou pra caramba hoje, vai comigo. Pô, e o carro na época, amor, era os Eclipse, né? Eu de cocinha. Pô, uma canseira. Cheguei lá uma hora depois, mas cheguei com o meu cocinha branquinho, pá. Aí tá lá os jogadores do Flamengo. Tá todo mundo, jogador do Flamengo e do Fluminense. O Lima, zagueiro, que dizia que era o melhor que marcava Romário, e o Romário fez 2. 2-2 esse jogo. Aí eu tô aqui, pô, só nave no camarão, eu digo, pô, vai sobrar algum rebote aqui, ó. O Renato e o Romário são os principais, eu joguei bem, todo mundo falando. Aí eu fui no banheiro. Quando eu tô fui no banheiro, eu tô lá fazendo necessidade lá. Quando eu vejo tudo quente caindo aqui no meu bolso da minha bermuda, um cara mijou no meu bolso. Aí, mané, tu furou a fila. Falei, que fila? Eu falei, não tem ninguém aqui. Na época, os caras lutavam jiu-jitsu, aqueles caras de academia, tudo com orelha, tudo... raspada. Tanto que na novela da Globo passava, que os caras batiam todo mundo. Aí eu falei, agora arrumei. Eu digo, velho, não tem ninguém na fila, a gente vai começar lá fora. Ele falou, a gente vai começar aqui dentro. Quando eu olhei em 5 com a mesma camisa da academia. A minha sorte é que entra um torcedor do Flamengo e fala assim, ó, aí, Vampeta, quanto o Vasco e o Botafogo, vocês não correm nada, mas quanto o Flamengo, vocês querem correr. Aí o cara, aí, maluco, deu uma sorte do cara aí. Eu dei uma sorte, e pra voltar pro camarote com o bolso todo mijado, que o cara mijou no meu bolso. Cheio de nave. Eu peguei uma cerveja e joguei, foi pior ainda. Aí exalou, eu peguei minha cocinha, voltei lá pro Leme, lá no sindicato do Chopp, eu fiquei imaginando, sentado lá que eu morava na subida do Chapéu Mangueira. Então, eu lembrei esse clássico e joguei aquele outro clássico também, quando tinha Romário, Edmundo e Sávio. Só que tinha os 3, né? E não tinha o meio campo, era 3 volantes. Era o Pingo, jogava o Dejaí, que depois foi. Então, assim, o Fla-Flu é diferente. É que nem o Lima Duarte falando, futeboleiro, vocês não sabem o que é um Palmeiras e não sabem o que é um Fla-Flu também. Foram come, né? Nessa aí? Eu passei apertado. Pô, você não achou que você era... Bom. Vai. Grandes histórias de Flamengo e Fluminense. Pô, Fla-Flu. O Vampeta que já disputou, terça-feira tem pela Copa do Brasil, amanhã o desafio do Flamengo é contra o Bahia. E já que a gente está falando aí, o Vanderlei citou bastante, né? Bateu nessa tecla da preparação física. Agora com a lesão do Pedro, este já é o 21º problema físico que ocorre no elenco do Flamengo nesta temporada, tá? Tem uma lista completa aqui, são vários nomes: Rodrigo Caio com trauma na perna esquerda, Felipe Luiz com incômodo na panturrilha esquerda e lesão na fáscia plantar do pé direito, Bruno Henrique com dores no joelho esquerdo, Varela
que passou por um procedimento no quadril e também com uma lesão no pubis. Mateuzinho, com uma fratura na tíbia da perna esquerda. Arrascaeta, que teve problemas no pubis. Também uma lesão no adutor da coxa. Vitor Hugo, fratura no pé direito. Eric Pulgar, com uma fratura no metatarso do pé direito. Thiago Maia, com uma lesão no quadríceps da perna direita. Léo Pereira, com um problema na coxa direita. Hugo Souza, com uma tendinite patelar. Gerson, com dores no tornozelo. Davi Luiz, com dores no músculo posterior da coxa direita. E, por último, Pedro, entorse no tornozelo esquerdo e também teve um incômodo no adutor direito, tá? E, portanto, é muito jogador, é muito caso, às vezes com um jogador só, 2 casos de problema físico, é algo que vem atrapalhando demais o Flamengo nesta temporada 2023, já que a gente está falando aqui da preparação física e tal, o Flamengo que encara amanhã o Bahia às 4 da tarde, Mauro. Aí também tem fratura, tem pancada, né? Eu acho que a grande questão são as lesões musculares, né? Gerson, Arrascaeta, Pedro, acho que esse é o ponto, né? Pancada, fratura, aí é um negócio meio que inerente ao jogo, né? O jogador se machuca, né? O Bruno Henrique tem dores, mas derivado de uma cirurgia que ele fez no ano passado, grave, de joelho. Mas essas lesões musculares merecem acho que é uma averiguação, né? Até porque, como falei há pouco, o Gerson se machucou no aquecimento e o Pedro bateu num pênalti. É estranho, né? Muita lesão muscular e em situações assim que não deveria acontecer.